O STF está rachado. O rolo de Moraes com o banqueiro causou um racha no STF, então vamos direto ao ponto. Então é Natal. Moraes, com sede de vingança, está preparando resposta dura contra a fonte de denúncia. Alvo do ministro seria um grande banco brasileiro. Pega a pipoca aí rapidinho. Eu avisei ou não avisei? Toda a imprensa brasileira está massacrando Alexandre de Moraes. Então bota uma coisa na cabeça, tu devia assistir o Rony. Quem rifou você foi Luiz Inácio Lula da Silva, num acordo com os Estados Unidos. Eu tô tentando te avisar, tô sendo teu amigo. Baita amigo esse, né? Vocês lembram quando tiraram a Magnífica do Alexandre de Moraes, que eu fui o único que veio aqui na sua frente e avisou: essa história não faz sentido e tem mais negociação rolando e tem muita coisa por vir? Os Estados Unidos botaram a negociação na mesa e o Brasil tá negociando. Eu avisei isso pra vocês. Os Estados Unidos pediram Moraes, pediram terras raras, pediram o fim da censura e também que não criem taxações na internet, pediram o fim dos acordos de tecnologia com a China e também ajuda na guerra contra o narcotráfico. Parece que o sistema entendeu que para que todo mundo não se ferre, o Xandão tem que cair. E quer dar uma olhada numa coisa interessante? A Rumble, né, que é uma rede social canadense, né, mas que tem ações norte-americanas, segue até hoje bloqueada no Brasil por ordem de Alexandre de Moraes. Vocês acham que com esse abuso do Alexandre de Moraes sobre empresas norte-americanas, eles simplesmente iam tirar a Magnitsky e ficar por isso mesmo? Que não ia ter nenhum acordo? Gente, tem que deixar de ter emoção na hora de analisar essas coisas, né? Pois é, gente. Olha só que interessante. O alvo seria um grande banco. Deixa eu ver se eu entendi. Tem um grande banco com muita grana, que fez as informações contra Alexandre de Moraes vazar. E uma coisa que eu quero ver a partir de agora é Xandão brigando com toda a imprensa brasileira, com a galerinha que tá botando dinheiro para essas matérias continuarem saindo. Também tô muito interessado em ver a postura do Senado e o Michel Temer. Tem gente que ainda me pergunta: Rony, por que tu defende tanto o Bolsonaro ainda? Cara, vocês não perceberam ainda? Todo mundo que se dedicou ao máximo para prender Jair Bolsonaro e tirá-lo do jogo tá envolvido em escândalos de corrupção absurdos. Alexandre de Moraes envolvido até o talo com a história do Banco Master e até a Globo tá queimando ele. O filho do Lula que fugiu do Brasil e delatado por receber uma pensão de 300 mil por mês e alguns milhões por terem roubado velhinhos no INSS. O Toffoli que pegou carona no jatinho do Vorcaro. Um monte de ministros do Supremo que tem suas esposas e familiares com escritórios de advocacia que fazem mais ou menos um trabalho semelhante ao que o Moraes fez no Supremo Tribunal Federal para beneficiar suas famílias e seus clientes. E você que não é nem bolsonarista, ainda acredita que tiraram Bolsonaro, botaram na cadeia porque era para defender a democracia? Você acredita que mesmo durante um governo Bolsonaro que não houve corrupção, foram atrás do cara por cartão de vacina, por oportunação de baleia e no final tiveram que prender ele por um suposto golpe de Estado com algodão doce e batom? Você ainda acredita que fizeram isso para salvar a democracia? Não foi para salvar a pele deles de um cara que não roubava e não deixava roubar? Se você não entendeu ainda que Bolsonaro foi tirado do jogo porque ele atrapalhava os planos do sistema, porque ele impedia com que esses absurdos acontecessem no Brasil, você é muito inocente ou muito burro. E não adianta vir agora dizer: não, a gente precisa de um nome de centro, um nome de sistema, um nome... Cara, você quer lutar contra essa palhaçada toda? A gente só tem uma chance, só tem uma chapa, só tem uma figura que de fato se sacrificou a ponto de estar preso, sem ter roubado INSS, sem estar envolvido em Banco Master, sem ter um caso sequer de corrupção no seu governo. Você quer combater o sistema? Quer combater a esquerda? A gente só tem uma chance. E não adianta ficar inventando história por aí. Porque esse cara e o pai desse cara disseram que voltaram foi para salvar a democracia. Disseram que prenderam Bolsonaro para salvar o Brasil. E tem besta que ainda acredita nisso. 2026 é Flávio Bolsonaro. Só porque o Jair eles deram um jeito de tirar do jogo. Edilene, você colabora com o nosso debate aqui, trazendo um pouco a visão do Centrão, especificamente sobre esse caso Master, porque é uma leitura, Edilene, de que ele espalha medo para todo lado. Exatamente, Thaís. Eu conversei com líderes de partidos de centro, principalmente na Câmara dos Deputados, mas também lideranças no Senado, que reportaram que seus pares ficaram primeiro surpresos com essa conversa de Alexandre de Moraes com Galípolo e depois também estão descredibilizando a imagem de Alexandre de Moraes. Isso porque nós sabemos que a direita, principalmente ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem qualquer confiança em Alexandre de Moraes, que inclusive é visto como um algoz, um inimigo, um vilão. Só que, para além da esquerda, algumas lideranças e parlamentares, principalmente de centro, confiam em Alexandre
Alexandre de Moraes como um defensor da Constituição e da democracia. Embora alguns considerem que ele age de forma muito incisiva, acreditam que esse seja o remédio necessário para um país que passou por uma tentativa de golpe. Só que com Alexandre de Moraes no centro dessa polêmica sobre o Banco Master, eles acreditam que agora a imagem de Alexandre de Moraes cai em descrédito e isso pode prejudicar, inclusive, o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deve ser usado como um mote pela oposição para enfraquecer Alexandre de Moraes e também o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, seria um momento mais delicado do ministro do STF durante toda essa sua trajetória, porque agora ele perde o apoio de parte daqueles políticos que acreditavam no trabalho dele e vai perdendo também a credibilidade. Então esse é um momento considerado crítico, uma crise para o próprio Alexandre de Moraes, que sente isso e que já repercute muito no Congresso Nacional. Vai haver a instalação de uma CPI para investigar exclusivamente esse elo, essa reunião, esse envolvimento dele com o Banco Master? Muito possivelmente não. Isso porque os parlamentares avaliam que já não há apoio suficiente para a CPI do Banco Master, tanto é que Rodrigo Hollenberg, do PSB, que estava coletando as assinaturas, não conseguiu apoio suficiente para essa CPI, e essa história do Banco Master é considerada uma granada sem pino, que se explodir vai despedaçar muita gente. Então há um lobby grande para que essa investigação não ocorra no Congresso Nacional sob pena de prejudicar não apenas ministros do Supremo Tribunal Federal como Alexandre de Moraes, mas também parlamentares e parte do empresariado. Então a CPI não deve sair do papel, o que não significa que Alexandre de Moraes sairá ileso. Ele entra em uma crise grande que o parlamento acha difícil que ele possa controlar, porque por mais que não haja uma CPI, vai haver uma guerra de narrativas, vai haver uma narrativa da oposição de que Alexandre de Moraes não é esse mocinho que a esquerda e até parte do Centrão acreditam. Então, para Alexandre de Moraes é considerado um momento crítico, uma crise de credibilidade de acordo com essas lideranças do parlamento, tá? O Alexandre de Moraes, eu sei que não está nem aí pra gente. Não está nem aí porque as pessoas pensam sobre o que circula. Porque tem essa chancela, tem o aval do salvador da pátria. Está escorado na ideia de que nos protege contra o golpe permanente e que fica tudo legítimo e de que nada avançará contra si. E é o que tem que avançar contra si é uma investigação sobre isso. Porque a gente se depara com essa informação, não havendo dúvida de que conversaram. A questão será sobre o que conversaram, não havendo dúvida de que conversaram. A gente se depara com isso aqui pouco tempo depois de saber que o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, o escritório Bárcia de Moraes, prestava serviços milionários para o Banco Master. Contrato, se eu não me engano, tem a data aqui para ser preciso, para não ter nenhum vacilo. Contrato a partir de janeiro de 2024. O Banco Master contrata o escritório Bárcia de Moraes, da família de Alexandre de Moraes, da mulher de Alexandre de Moraes, para, entre outros serviços, prestar aqueles relativamente ao Banco Central. Está lá no contrato. Um dos objetos do contrato. Trabalho jurídico, chamemos assim, para com o Banco Central, interesses do Banco Master. Aí nós ficamos sabendo que esse contrato, se fosse cumprido até o final, valeria quase 130 milhões de reais para o escritório. Por mês, desde que é assinado, mais de 3 milhões e meio de reais para o escritório da família de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Isso não deveria poder existir. É claro, prejuízo do escritório, mas a vida é assim. É sobre essa informação que nunca foi negada. Você viu o escritório Bárcia de Moraes, alguém negar a existência desse contrato? Nesses valores, caraca, mais de 3 milhões e meio por mês. Com base nisso, nessas informações, depois a gente fica sabendo de que Alexandre de Moraes teria conversado com Gabriel Galípolo sobre o assunto Banco Master. Caraca! Mas eu quero voltar aqui a questão fundamental. Antes da gente avançar, eu quero insistir nesse ponto, que é a existência da conversa. Qualquer que seja o assunto. Por que o presidente do Banco Central conversa com o ministro do Supremo? Isso acontece nos outros lugares? A autoridade monetária, o ministro do Banco Central, o ministro do Supremo chama, perdão, chega aí, irmão, quero falar contigo. Que isso? Então a gente quer saber. Nós temos o direito de saber o que aconteceu. Quando anuncia essa compra da Fictor, é quando o Vorcaro está saindo do Brasil para ir aos Emirados Árabes, segundo ele. E aí acontece a Operação Compliance Zero, na noite de 17 para 18, ele é preso e o Banco Central também decreta a liquidação do Banco Master. Aí já
Vorcaro preso. Há uma turbulência no mundo político pelas conexões de Vorcaro com o mundo político. Eu ainda vou trazer aqui detalhes porque o celular de Vorcaro é considerado explosivo, ele não deletava nada das conversas. Então, hoje esse celular foi apreendido nesse dia, imagina. Foi apreendido, está no backup da Polícia Federal. O ministro Dias Toffoli determinou sigilo completo. A CPI do INSS obteve esse material e Toffoli deu apenas acesso ao presidente do Senado a respeito disso. Lembrando que há um fundo do Amapá, assim como do Rio de Janeiro, que colocou muitos milhões no banco. É o segundo, né? É Rio, Amapá. Rio e Amapá botou muito dinheiro no Master e recursos que o Fundo Garantidor de Créditos não devolve. Bom, aí... Se houver alguma razão para isso, é alguma razão bem estranha, bem esdrúxula, porque essa é mais uma decisão esdrúxula do ministro Dias Toffoli nesse processo, além de todas as outras que a gente já viu, de avocar para si o processo, depois um sigilo máximo sobre esse caso. Ele também determinou que qualquer nova investigação conexa só pode ser criada com autorização dele, está controlando essa investigação com mão de ferro. Sabemos que ele já teve esse episódio do jatinho que ele voou junto com o advogado de um investigado, então já a partir daí você já nunca sabe exatamente qual é a agenda que existe aí. Mas existe uma agenda que a Raquel deixou bem claro na fala dela e que é muito preocupante, que é esclarecer pontos levantados sobre a atuação do Banco Central. Pontos levantados sobre a atuação do Banco Central foram levantados pela defesa dos investigados, que, como você mencionou, não foram ouvidos. Então a cariação em geral serve para você confrontar versões. Como disse a PGR, não tem versão nenhuma, vai confrontar o quê? Se a gente ainda não sabe o que cada um tem a dizer. A gente sabe que a defesa levantou pontos contra a atuação do Banco Central, porque o Banco Central decretou a liquidação do Master, a partir da descoberta de uma fraude financeira de 12 bilhões de reais, que é a fraude financeira a maior fraude financeira já documentada no Brasil. Então, é uma atuação técnica de um órgão técnico, né? O que está aparecendo é que o ministro Dias Toffoli está querendo colocar no mesmo patamar o diretor do Banco Central e toda a equipe de fiscalização que está embaixo. Lembremos que houve outras equipes que se envolveram aí, né? Teve equipes de outras diretorias. Então, ele está querendo colocar em dúvida o trabalho do Banco Central e colocar o Banco Central na mesma posição dos investigados, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB por ocasião da negociação. Então isso é muito ruim, muito preocupante, porque parece, e acho que não tem como não falar isso, que é uma tentativa de intimidação dos técnicos do Banco Central. Está parecendo que a preocupação do ministro não é com a fraude financeira, e sim com o Daniel Vorcaro. Fica com aquela clara sensação de que o Alexandre de Moraes, com o jeito tirânico dele, foi muito útil ao sistema até aqui, né, para perseguir o Bolsonaro e seu entorno, para colocá-los fora da equação política, prendê-los, né, e agora ele poderia ter se tornado alguém não só descartável para o sistema, como perigoso. Poder demais concentrado nas mãos de uma pessoa, o poder sobe a cabeça, o poder corrompe, né? Então existe um risco realmente dele estar maior do que o sistema, digamos assim, dele virar de fato o tirano, o imperador do Brasil, aquelas alcunhas que a gente acaba colocando pela sua conduta autoritária, e isso não agrada a muita gente do sistema. Então, tentando ilustrar isso que você disse, né, eu vou ler algumas manchetes aqui, por exemplo, hoje, tudo hoje, né? Joel Pinheiro da Fonseca, que é um esquerdista que escreve na Folha de São Paulo: discutir o impeachment de Moraes é golpismo? Pergunta ele. O Senado tem a prerrogativa de investigar e punir mais condutas de ministros do Supremo. E ele conclui, então, que esse poderia ser um caminho. Bom, obviamente que ele está certo, mas até coisa de poucos dias atrás, quem dissesse isso realmente era taxado de golpista, de estar promovendo atentado contra a democracia. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes foi tratado por muita gente dessa imprensa tradicional como o salvador da democracia, quando ele usava o seu arbítrio todo para perseguir Bolsonaro. Então, de repente, por conta do escândalo do Banco Master, das ligações para o Banco Central, que ele soltou uma notinha alegando que era tudo ligado à Lei Magnitsky, pouco convincente, né? E é que nem achar que o Toffoli e o advogado do Banco Master falaram só do Palmeiras no jatinho, é o velho fumei, mas não traguei, né? Quer dizer, é pouco crível que essas figuras tenham se encontrado ou falado no telefone sem tratar de um assunto tão explosivo quanto o Banco Master, que, segundo várias fontes da jornalista Malu Gaspar, foi, sim, tema de conversa. O outro é o Josias de Souza, no UOL, né, que é um site de esquerda, um jornalista com viés de esquerda, dizendo: silêncio de Moraes sobre Master vai do inconcebível ao intolerável, o que é na mesma linha do Merval Pereira no próprio Globo e do Lauro Jardim no próprio Globo, que também cobram quanto ao silêncio, que agora foi quebrado com uma notinha que, repito, não foi tão convincente. E o mais sintomático de todos, talvez, Mari, o blog do Noblar, do Ricardo Noblar, que é um ministro que é um jornalista que é petista, que passa final de semana com o ministro do STF e se vangloria disso, né, já postou fotos ao lado de Dias Toffoli confraternizando num fim de semana, ali acho que numa espécie de churrasco, né? Ele colocou:
à espera de que o ministro Alexandre de Moraes se explique. O silêncio, em certos casos, é um mau sinal. Bom, não resta muita dúvida que talvez o Noblar vá tomar a quebra do silêncio de Alexandre de Moraes como algo satisfatório. Né? Então ele se explicou, que bom, era só isso que eu queria. Mas a gente percebe que tem sim um movimento cada vez maior de jornalistas ou militantes de esquerda que até ontem estavam aplaudindo o arbítrio de Moraes porque ele era um grande defensor da democracia, muralha da democracia, que estava protegendo as instituições das ameaças golpistas dos bolsonaristas. Essa turma já está se sentindo à vontade em falar de impeachment, em cobrar quebra de silêncio, explicações. Afinal de contas, o caso do Banco Master é explosivo, não só pelas ligações ao Banco Central, né, que era uma prerrogativa do contrato do Banco Master com o escritório da família de Alexandre de Moraes, da esposa de Alexandre de Moraes, e ela não entrou em contato em nenhum momento, pelo que se tem conhecimento. Né, então, ele entrar em contato 4 vezes, mas a própria esposa, que era advogada do banco, não procurar o Banco Central, que era um dos objetivos do contrato, soa no mínimo muito esquisito. Mas esse contrato em si, vamos ter que sempre lembrar aqui, né, porque tem gente que às vezes esquece e tem memória curta, era de 3,6 milhões de reais por mês, totalizando em 3 anos 129 milhões de reais. Ou seja, estamos diante de uma bomba, de uma hecatombe. Aliás, o Banco Master tem o potencial de implodir a republiqueta de bananas do Brasil como um todo, mas principalmente entregar a cabeça de Alexandre de Moraes. Então, está parecendo que muita gente está deixando correr solto, cobrando explicações, sabendo que isso pode levar a uma implosão do Moraes. Podem ser vários os motivos para isso. Né? O motivo, por exemplo, do PT não é o mesmo do motivo da oposição. O PT quer indicar mais um ministro, o PT não confia em Alexandre de Moraes, porque ele não é um deles, ele não é um petista e nunca foi, ele é um tucano, foi de governos tucanos, foi filiado ao PSDB. Então, existem vários motivos que a gente consegue especular para que grupos distintos estejam largando as mãos de Alexandre de Moraes. Outra coisa, só para fechar esse primeiro comentário... Você vê que essa decisão, ela é curiosa quando até a Polícia Federal de Lula, rapaz, fica preocupada, né? A criação do caso Master preocupa a Polícia Federal do Lula. Segunda apuração da Débora Bergamasco, nossa. Investigadores consideram que a iniciativa de Toffoli é prematura, uma vez que o processo ainda está em fase inicial. A principal preocupação é que a cariação, procedimento que coloca depoentes frente a frente para confrontar versões, está sendo realizada antes mesmo dos depoimentos individuais das partes envolvidas. Porque assim, como é que normalmente é a cariação? Tu dá um depoimento, o outro dá outro depoimento. Os depoimentos, eles são antagônicos, né? Eles se opõem um ao outro. Opa, então peraí, que tem uma coisa errada. Então você faz a cariação para você tentar checar alguma lacuna, né? Ver se alguém escorrega aí, a coisa fica meio sem sentido. Mas para você fazer uma cariação, você primeiro tem que ter os posicionamentos. E isso não aconteceu até o momento. Um ponto que chama a atenção é que a cariação ela não foi solicitada pela Polícia Federal, mas determinada diretamente pelo companheiro Toffoli. Fontes ligadas à investigação relatam preocupação com as testemunhas e poderiam ficar intimidadas com essa situação, especialmente funcionários do Banco Central que foram responsáveis por denunciar supostas fraudes. Investigadores temem que o procedimento, especialmente por ter se tornado público, apesar do sigilo, né, do caso, possa desestimular outros funcionários do Banco Central a colaborarem com as autoridades. Aí vem o Alessandro Vieira, senador, tá todo engraçadinho nos últimos dias, falando que vai chamar CPI. Juiz marcar uma cariação no dia 30 de dezembro, em pleno recesso, sem provocação do Ministério Público ou da Polícia Federal, é a coisa mais comum do mundo. O despacho casual no jatinho e o contrato milionário da esposa do colega certamente não tem nenhuma relação com essa decisão. É só Natal Master. Aí, o Alessandro Vieira, caradozinho, né? Ele é golpista. Então, eu não levo a sério o que ele diz. Agora, quando eu vejo a musa Andréa Sadi abraçar um comportamento golpista, rapaz. Inclusive, fiquei sabendo aí que a Andréa Sadi, a Júlia do Alip e a Malu Gaspar brigaram com a Daniela Lima. Eu realmente fiquei sabendo disso. Por conta da decepção do Banco Master. E claramente você vê que a Andréa Sadi virou um golpista. Como assim ela ousa questionar o Supremo? A empresa que ela trabalha, pô, é a raiz da democracia. E agora
Ela quer ser golpista? Vá ser golpista em outro lugar, não na Globo News. Não tem espaço. Mas como assim você critica a democracia? Virou golpista. Tem que imprimir um currículo, vai aí algum portal de direita, ver se o pessoal contrata. Não dá uma coisa dessa. Olha o que a musa Andréa Sadi tem para nos contar. A investigação ficou surpresa e também com a data, porque é um caso que a gente viu, são muitas perguntas no ar, né? Então, assim, você tem um caso que começou a ser investigado e aí o ministro Dias Toffoli puxa para si todo o caso, baseado num contrato que foi achado na casa do Vorcaro, que não era o alvo da investigação, que seria uma transação imobiliária que não foi concluída, e aí, por isso, uma pessoa com prerrogativa de foro, então sobe para o Supremo. Isso já foi o primeiro movimento inusitado por parte de quem acompanha a investigação, e aí eu não estou falando de advogado, porque como eu contei aqui à época, os advogados estavam comemorando essa decisão, era só acompanhar o termômetro nos bastidores dessas defesas com quem eu converso, enfim, isso era público. Eles estavam comemorando a decisão de subir para o Supremo. Primeiro movimento. Depois, aí teve o movimento do sigilo máximo, também inusitado. Você tem ali, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí o ministro Dias Toffoli, há uma semana, diz, não, pode voltar a investigar, tudo tem que passar por ele, né? Mas eu quero ouvir, eu quero depoimentos. E aí vem essa cariação, essa decisão da cariação no dia 30. Dia 30 de dezembro. Qual é a urgência disso num processo que está rolando já há muito tempo? Isso que as pessoas com quem eu tenho conversado têm se perguntado, mas do que se trata exatamente essa cariação? Porque é isso, um dia para acabar o ano de uma investigação que está correndo há um tempo, já meses, assim, tem alguma coisa, só se tiver alguma coisa que a gente não tem acesso. A gente realmente não tem acesso porque está sob sigilo. Mas assim, do que se trata? Vai entrar em recesso, né? Pois é. Se você não sabe o que está acontecendo, como você ousa a questionar as intenções do Supremo? Golpista. Golpista. Esse caso aí, pra mim, vem sendo uma decepção. Tudo que tá acontecendo de verdade. Porque assim, ó, se não for pra punir os ministros, porque eles estão certos, a gente precisa punir os jornalistas. Eu odeio viver num país onde a direita é punida por falar a verdade e a Globo por mentir. Não acontece nada. Porque é jornalista da Globo. O que custa? Uma busquinha e apreensão, uma prisão provisória, caçar licença, bloquear os perfis da Globo na rede social. O que custa? Eu quero o mesmo tratamento. Aí vem o Vladimir Aras, primo do nosso Aras, pior que é primo mesmo. O nosso eterno petista da PGR. Lá vem ele aí, que é por isso que ele só é procurador. Por isso que nunca virou ministro do Supremo. Querendo... Sabe de nada. Você vê a arrogância dessa gente que acha que sabe alguma coisa do direito. Tô com Toffoli. Eu sou democrata. Se um juiz de primeira instância tomasse decisão similar, um tribunal superior facilmente a anularia por violar o sistema acusatório, especificamente o artigo 129, inciso 1 da Constituição, artigo 3º-A do Código de Processo Penal e a própria jurisprudência do Supremo. Falou nada. Cadê? É fácil. Só citou números. Por que ele não colocou lá o print aí da Constituição? Quem me garante que o artigo 129, inciso 1º, realmente fala isso? Eu não acredito nele. Eu estou com o Toffoli. E ele não aceita. Ele não aceita que o Toffoli é um iluminado. Aí volta, ó. Conforme o artigo 229 do Código de Processo Penal, a acariação pode ocorrer em 6 combinações. Entre os acusados, entre acusado e testemunha, entre as testemunhas, entre acusado e a vítima, entre a testemunha e a vítima e entre as vítimas. Tá, mas e daí? Como se vê, o código não prevê a acariação entre o investigador, que no caso é a autoridade administrativa do Bacen, e o investigado. E daí? Não prevê, e daí que não prevê? Você dormiu no ponto? Estamos em 2025, na era do neoconstitucionalismo. Se não tinha até ontem, agora tem. Porque a palavra do nosso companheiro Dias Toffoli, um democrata, é lei. É lei. Se o Toffoli falou, já virou lei. Você está desatualizado, Vladimir. Devia ter vergonha de escrever isso. Eu estou com o Toffoli. Ainda que assim não fosse, em que situações o juiz pode promover uma acariação? Tá, vamos ver.
sempre a pedido das partes, do Ministério Público ou da Defesa, na ação penal, ou a pedido do Ministério Público ou da Polícia na investigação criminal. Para mim isso também não diz nada. Tô com Toffoli. Ou seja, só cabe ao juiz presidir esse ato no curso da ação penal, que ainda não existe, e nunca na investigação. Neste caso, o magistrado agirá no modelo inquisitivo contra o desenho acusatório do nosso sistema. Já tá falando que a gente tá vendo a Inquisição. Olha lá, ele já tá chamando o Toffoli de perseguidor. Ai, não mandou, o Toffoli não mandou prender ninguém. Não derrubou conta. Não teve busca e apreensão. Nada. Já tá chamando o cara de perseguidor. Só porque, não sei, estudou uns livros velhos do Brasil. Ai, Constituição. Sabe de nada. Ademais, para que finalidade serve, né, uma cariação? O Código de Processo Penal diz que esse método pode ser utilizado quando essas pessoas, listadas no artigo 219, divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Que divergências são essas no Banco Master? Não sabemos porque, ao fazer subir o inquérito, que estava em primeira instância, e ao tomar para si a presidência da investigação criminal, o ministro Toffoli decretou sigilo. Aí vai o Estadão, golpista clássico, falar com juristas. E a constatação que você tem ao ler essa matéria é que os nossos professores de direito pelo Brasil são burros. Porque os ministros do Supremo sempre estão certos. Sempre. Foi o que a imprensa nos ensinou durante 7 anos. Tudo que o Supremo fazia contra Bolsonaro era justo, eles estavam certos. Então agora não adianta mais querer voltar atrás. Para criminalistas ouvidos pelo Estadão, a iniciativa tomada sem provocação da Polícia Federal ocorre em um momento considerado inadequado para a investigação e caracteriza a produção de provas por parte do próprio ministro, o que pode comprometer a imparcialidade do processo. Dezembro de 2025 e tem jurista preocupado com imparcialidade. Dezembro de 2025. Agora, imparcialidade é um problema. Agora. Quando é vítima, juiz, né? Promotor, acusador, investigador, tudo. Não, aí não tem problema. Aí não tem parcialidade. Agora aqui tem. Estão muito preocupados mesmo com o Brasil, viu? O juiz não deve tomar iniciativa a produzir provas, fazer acariações, determinar diligências. É mesmo, é? Agora que tu diz isso. Tem dona de casa aí, 17 anos de cadeia. Ninguém apareceu. Isso não faz sentido no sistema acusatório. A gente tem visto isso no Supremo e eles estão desrespeitando a própria jurisprudência da Corte. É mesmo, é? Inocente sendo preso, todo mundo calado. Aí agora tá todo mundo aí querendo ser mais realista que o rei. O ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Renato Vieira, avalia que o momento escolhido pelo ministro para a cariação é inadequado. Ele explica que se trata de um procedimento excepcional previsto para confrontar versões contraditórias já formalizadas em depoimentos anteriores e não para ser utilizado no início da investigação, como ocorre no caso do Banco Master. Esse não é o momento propício da investigação para uma cariação de jeito nenhum. Nós não sabemos se houve depoimentos conflitantes. Se nós não sabemos se houve pontos controvertidos sobre os quais seja necessário esclarecer, o procedimento está errado, está sendo usado de um jeito errado. Ainda pegaram outro jurista, né, criminalista da FGV, Tiago Bottino. Ele afirma que a medida adotada por Toffoli de confrontar um burocrata do Banco Central com Vorcaro, caso confirmada como decisão tomada de ofício, pode comprometer a imparcialidade do caso. Segundo ele, ao produzir prova e assumir a condução direta dos atos investigativos, o ministro corre o risco de afetar sua imparcialidade futura no julgamento. O cara tava no avião. O cara tava no avião com a lua de Arruda Botelho. Aí é a cariação que vai gerar, né, um problema na imparcialidade. Porque ele deve julgar de forma imparcial a partir do que as partes apresentarem de provas. Se ele mesmo toma iniciativa de produzir provas, isso acaba enviesando o julgamento. Aí vem os analistas desse caso em específico. Thais Herédia. Versão de Toffoli escala polêmicas no caso. Tá ali, marcou a cariação, fora dos canais oficiais. Ele tomou o caminho, né?
Em um processo que está sob total sigilo, a decisão de Toffoli adiciona dúvidas sobre a forma como ele tem agido no caso do Banco Master. Não se pode dizer que o Toffoli está inovando as regras na condução de um processo dentro do Supremo. Essa crítica já ronda o Supremo desde a abertura do inquérito das fake news há 6 anos. Agora tem que bater palma. Isso aqui é jornalismo, né? Porque brincar de escandalizado, ai meu Deus, a imparcialidade, oh meu Deus, isso não pode fazer, oh, isso não está na Constituição, oh, agora, em dezembro de 2025, menos mal aqui a Thaís Herédia tá relembrando, né? Olha, gente, essas confusões não nasceram agora, viu? Só para avisar vocês aqui, vem desde 2019. Quem tá tomando na cabeça são os bolsonaristas. O que é novo, no entanto, assusta. Convocar um diretor do Banco Central para uma cariação, sem que tenha havido qualquer depoimento formal até agora, é um constrangimento inédito para a autoridade responsável pela supervisão das instituições financeiras. O que está em jogo é até quando ministros do Supremo continuarão criando regras próprias de atuação e comportamento, sem explicação, sem transparência e sem prestar contas à sociedade brasileira. Binha, eu te falar, a partir do momento que você tem um inquérito, que esse das fake news que você acabou de citar, que está aí aberto para completar o aniversário de 7 anos, sem data para terminar, com todos eles falando que 2026 é um ano complicado, que é ano de eleição, então dificilmente a gente vai encerrar esse inquérito. Então, assim, não tem como pensar em freios, contrapesos, sabe? Criar próprias regras, porque, como você pontua, né? A raiz do problema tá aí, tá posto. Tá posto. Antes de cobrar, né? Que para de criar novas regras, vamos tentar fechar, né? As mazelas e os problemas que estão abertos aí até hoje. Aí vem o Caio Junqueira. A cariação com o Banco Master intimida o Banco Central. Quem não deve não teme. Não é isso que a imprensa repetia? Não é isso que a esquerda que não deve não teme. Toffoli deu nesta véspera de Natal um presente para a defesa do Banco Master. Uma cariação entre nosso Paquito, cabelinho de estoquicado Daniel Vorcaro, com o técnico do Banco Central. A decisão é sem precedentes, não foi pedida pela PF, contraria a jurisprudência de que juízes não devem conduzir investigações e abraça a tese da defesa do banco de que Toffoli é próximo. Os advogados entendem que o Master não acabou pelas fraudes que provocou, mas porque o Banco Central não buscou alternativas. Além disso, a decisão do ministro incorre a meio ao escrutínio público de Dom Pedro III, que teria operado no BC em favor do banco, né, cliente de sua mulher. Quando o escândalo do caso Banco Master estourou, muitos apostaram que políticos do Centrão se mobilizariam para salvá-lo. Hoje se vê que quem está se mobilizando mesmo pelo banco é o Supremo. Aí vem a Raquel Landi. Esse texto aqui é uma porcaria. Mas analisar porque uma porcaria tem a sua importância. Ela vem assim, ó. Toffoli constrange o Banco Central a colocar frente a frente burocrata e criminoso. Em primeiro lugar, quem é o criminoso? Quem é o criminoso? De verdade, quem é o criminoso? Vocês percebem que a imprensa trata... Ó, o cara chega, um pai de família, mete um ferro na cabeça, faz o pior, tira a vida de um pai de família, câmera de segurança filmando, os filhos chorando, a esposa em prantos, e a mesma turma da Raquel Landim, suspeito. Fulano é suspeito de tirar a vida de outro. Tá lá, vídeo, cara, você viu o que aconteceu? Suspeito. Agora que o Paquito já virou criminoso. Paquito já virou criminoso já. Mas como assim? Já começa daí o problema. Já começa daí. Segundo, o que aconteceu? Né? Teve um problema, tudo mais, ok. Chegou aos finalmente. Cadê aquela história que você tinha que esperar transitar em julgado para poder falar? Porque na eleição de 2022, você fala para o Lula, chama de ex-condenado, será processado, não pode falar isso, não pode falar aquilo outro. Agora, a mesma imprensa que trata bandido, assassino, filmado como suspeito, quer chamar os outros de criminosos? Isso já é estranho. Isso já é muito estranho.
sabe? Eu não me deixo levar pela emoção do momento. Eu não vou esquecer quem é a Globo, quem é o Estadão, quem é cabeça de abajur, né? A Raquel Landim. Só porque, estão aqui batendo aqui, o Supremo tá indignado. Pera aí, pô. Não sou idiota, não. Aí continua, né? Provavelmente bombardeado pelos argumentos de advogados, Toffoli tomou uma atitude insólita e absolutamente sem precedentes. Não, ela não é absolutamente sem precedentes, né? É porque nunca antes colocou alguém de uma instituição dessa para uma cariação. Cara, tanta atitude assim, sem precedente, que essa aqui é só mais uma. Nem é tão inédita assim. Enfim, sem que tenha sido solicitado pela PF, colocar um burocrata, um servidor do Banco Central, que redigiu uma denúncia-crime em nome da União, frente a frente com 2 supostos criminosos para uma acareação. É isso que vai acontecer no próximo dia 30, quando o Vorcaro, Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do BRB, e diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, ficarem frente a frente na sala do Supremo. Trazendo para o dia a dia do cidadão, é como se alguém que presenciasse, né, um crime e levasse o criminoso, né, ao conhecimento do Estado, fosse confrontado com esse criminoso, né, perigoso, para conferir se seu relato é fidedigno. Isso tem nome, embora não seja a intenção do ministro: intimidação. Pronto, vamos lá. Quem é a Raquel Landim para falar o que é e o que não é a intenção do ministro? Quem é a Raquel Landim para falar o que é e o que não é? Quem é a Raquel Landim para falar quem é que não é criminoso? Sendo que trata bandido como suspeito a vida toda. Ela poderia consertar colocando assim, embora possa não ser a intenção do ministro. Mas ela tá cravando que não é. Para mim não tem que cravar nem que é nem que não é. É para deixar na possibilidade se vou falar sobre isso. E depois ela vai além. A Polícia Federal e o Banco Central são burocracias de Estado. Verdade. Não tem interesses escusos. Mentira. Não deveria ter. Quem disse que não tem? Quem disse que Polícia Federal e Banco Central não pode ter interesses? Quem disse que não pode? O próprio Banco Central já comentou algumas coisinhas aí nos últimos... revelado pela imprensa. O Bastidor, o jornal O Bastidor do Diego Costegui, que trabalhou na época do Grupo Globo, já trabalhou em outros portais, agora montou o portal dele, ele revelou umas coisas muito curiosas sobre algumas pessoas, cargo alto do Banco Central. Quem garante que não tem interesse escuso? Pega outras instituições, a CVM da vida. Você vê que tem uns casos assim, rapaz, que viagem é essa, né? E a Polícia Federal, hein? E a Polícia Federal? Primeiro que instituições, elas nem existem. Elas realmente são burocracia. Instituições são feitas de pessoas. Pessoas são falhas. Assim, é aquela matéria emburrecedora, de uma lacradora. Deve estar se sentindo, foi trabalhar na SBT News, aí fala nada com coisa nenhuma. Aí a pessoa lê uma porcaria dessa e ainda acaba acreditando. Enfim, não tem interesses escusos, cujas versões precisam ser confrontadas com as de outras pessoas envolvidas no caso. Quantas e quantas coisas aí relacionadas ao processo da trama golpista contra Bolsonaro, que a Polícia Federal falou alguma coisa e a própria imprensa questionou, falando, cara, tá difícil de chegar nessa conclusão com as provas que estão sendo apresentadas. A Polícia Federal está chegando para conclusões que as provas não corroboram. Assim, você pega um caso para você emburrecer a população. Por isso que o Brasil está onde está, por pessoas como a Raquel Landim. O Banco Central documentou que encontrou fraudes do Master com a venda de papéis de alto risco e entregou para o Ministério Público há mais de 9 meses. Se a equipe do ministro tem alguma dúvida, pode pedir esclarecimentos, poderia até chamar o diretor do Banco Central para depor, o que já seria estranho, mas a cariação nunca se viu. Beleza, pode não se ver, mas depois ela confirma, né? Pode pedir informações, esclarecimentos. Até os caras falaram, a gente queria que o Banco Central arrumasse alguma forma de nos salvar, não quis nos salvar. Mandou fazer uma liquidação extrajudicial, mas e aí? Será mesmo que precisava fazer? Eu não faço ideia. O que eu sei é que a imprensa me falou que só dá para chamar de criminoso após condenado em todas as instâncias, não tiver mais recurso, não poder mais recorrer, ainda mais quando é uma pessoa benquista pelo regime. Se for de direita, não. Se de direita, você pode reclamar. Se for bolsonarista, não precisa nem ter prova. Aí já é bandido desde o primeiro dia. Aí vem aqui a Ana Flor. Ela aponta que a cariação, né, do Banco Master é percebida pelo mercado financeiro
como uma forma de pressão sobre o Banco Central. Tá, mas e daí? Quem é o mercado financeiro para querer dar opinião? Qual a importância do mercado financeiro nesse ponto? A opinião do mercado financeiro? Sabe? Eu não. Daí que o mercado financeiro acha isso? Mudou o quê? Você tá tentando me dar a entender o quê? Que às vezes no Brasil, grupos políticos e a opinião desses grupos políticos podem impactar no desdobramento do judiciário? E é curioso, né? Até voltando aqui, ó. A gente tá diante de uma situação que a classe jornalística tá questionando uma suposta interferência de pessoas, né, que representam instituições. Aí a Raquel diz que instituições, né, não têm interesses escusos. Mas não sei o que está sendo feito aqui. Pô, você pode ter pessoas com interesses escusos. Ah, meu Deus. Aí vem a turma da Globo. Também. Banco Central, o Banco Master, integrante da PGR do Paulo Gonet e do Banco Central, reagem com incômodo à cariação marcada por Toffoli em fase inicial do inquérito. Aí você fica se perguntando, né? Esse pessoal não tem rede social, eu saiba, né? E esse tipo de informação chega na imprensa. Então, assim, quem foi que falou? Por que falou? Por que estão criticando isso assim dessa forma? Integrantes da PGR e do Banco Central reagiram com incômodo e classificaram como atípica a decisão do Toffoli. Além da decisão ter sido tomada de ofício, ou seja, sem que houvesse pedido da própria PGR e da Polícia Federal, responsáveis pela investigação, o entendimento entre integrantes da Procuradoria do Banco Central é que seria necessário avançar mais na apuração antes dessa fase. Ministros do Supremo também classificaram como pouco usual a decisão do colega Toffoli, mas evitam fazer críticas diretas à determinação do Toffoli, entendendo que o ministro está atuando dentro das suas competências. Ministros do Supremo dizem que o Toffoli está atuando dentro das competências dele. Vocês estão achando ruim? É a lei. Ele tem amplo amparo dos seus 9 colegas. Para uma ala de ministros do Supremo, a convocação da cariação por Toffoli nesta fase não é comum, mas embora possa ser possível. Aí você volta lá naquele relato do Vladimir Aras. Não, porque olha quais são os pontos que você poderia pedir a cariação, bababá, o Código de Processo Penal não deixa. Bom, os outros 9, ou talvez pelo menos uma ala de alguns, que seja 1 ou 2, acham que o artigo lá 229 do Código de Processo Penal não diz porcaria nenhuma, Vladimir Aras. O problema não é o Toffoli. Se fosse só o Toffoli, né, tava até bom. Tem gente que concorda com o Toffoli. Esses magistrados lembram, no entanto, que todo o caso envolvendo o Master apresenta características próprias e, de alguma forma, inéditas. O problema não é o Toffoli. Tem mais pessoas que pensam igual a ele. Uma outra ala, que não é pior do que essa não, viu? Ministros da corte defendem a autonomia de Toffoli para atuar no caso como ele julgar melhor. Faça o que você quiser, companheiro Toffoli. E dizem acreditar que a convocação da cariação provavelmente foi fundada em elementos sólidos. Decisão 100% técnica. Para esse grupo, o ministro já deve estar a par de todo o processo e por isso entendeu que a medida era necessária. Não chegamos aqui por conta de uma pessoa, por conta de 2 pessoas. Nós chegamos onde chegamos por conta de muita gente, a imprensa em especial. Se a imprensa tivesse feito a parte dela, eu duvido que a gente tivesse chegado nesse ponto. Por mais voluntariosos, né, que sejam os nossos ministros do Supremo. Aí, diante desse pedido de cariação, vem o Paulo Gonet montado no cavalo branco da PGR para salvar o dia. PGR pede para suspender a cariação. Aí você fica assim, né? Ah, como é que a imprensa descobriu que a PGR entrou com esse pedido? O processo não era sigiloso? Falei ainda, né? No parecer, segundo a apuração de Camila Bonfim, a PGR entende que as premissas para uma cariação não estão contempladas. Tá, beleza. Mas como é que o pessoal sabe, né? Aí você vê como é que funciona no Brasil. PGR pede suspensão. O procedimento tramita sigilo, mas a manifestação da PGR pela suspensão foi acompanhada pelo Metrópolis. Então, assim,
A gente tem um processo de sigilo que só se sabe o que querem contar, parece que a própria PGR que acaba informando e fica nessa. E é assim que a gente compreende o que se passa no Brasil. E diante de um pedido estapafúrdio, né, desse aí da PGR que não sabe de nada, o companheiro Toffoli rejeita e mantém a cariação. Paulo Gonet não sabe de nada, quem sabe sou eu. Matou nos peitos e deixou claro que segue marcada para dia 30 a cariação de todo mundo. Enfim. Paulo Gonet tinha dito a Toffoli que realizar a cariação neste momento da investigação seria prematuro e pediu que ela fosse suspensa por tempo indefinido. E o Toffoli falou que não. Vou manter. Mas vamos lá. Não vai dar para comentar tudo. Até falo do ponto de não retorno, possivelmente amanhã. Mas trazer... Aqui ainda tem um certo desdobramento, mas eu coloquei aqui porque acho que já segue outra linha. Diante de tudo que está acontecendo, né, perante o povo, aos olhos de todos no Brasil, a classe política vê a possibilidade de uma CPI, né? A CPI ganha fôlego, mas pode morrer no Supremo. As últimas informações sobre a relação do Supremo com o caso Master fizeram crescer no Senado a percepção de que ganhará força a abertura de uma CPI para investigar a relação entre o Dom Pedro III e a instituição financeira. Sob reserva, senadores avaliam que a CPI pode se tornar inevitável e serviria para equilibrar o jogo entre os poderes, mas não vê avanço da proposta sem adesão de partidos do Centrão, e dificilmente compraria essa briga, pois abrigam figuras muito próximas do ciclo Daniel Vorcaro. Lembrem que a denúncia da própria imprensa foi que Ciro Nogueira tinha atuado lá atrás contra a CPI do Banco Master. Inclusive o senador Exalcir Lucas falou isso, né? Que após ouvir o Ciro Nogueira mudou de ideia e desistiu de apoiar a CPI. Alguns fatores pesam para medir a força do avanço desta CPI, que dependerá de como o assunto reverberará junto à sociedade em meio ao recesso dos poderes. Balela. Eu não consigo ver o Senado. O Brasil inteiro pode discutir o Banco Mundial. O Brasil inteiro. Não vai mudar em nada. Em nada. Tanto que depois, ele pula um parágrafo no seguinte, ele fala assim, ó. Ainda que a CPI tenha número suficiente para ser instalada, ou seja, tenha lá as 27 assinaturas, a decisão dependerá de Alcolumbre. Ao que tudo indica, Alcolumbre não tem disposição para bancar o desgaste. Aí bota, em ano eleitoral. Não, ele não tem disposição para bancar desgaste em nenhum ano. A medida não é praxe. Não vai. Mas não vai. Uma ação como essa, olha só, se a gente quisesse... Ó, na cabeça de vocês, eu acho que isso fica bem fácil de entender. Para qualquer outra pessoa, vai achar que, sei lá, é uma instrumentalização do que está acontecendo. A única forma que nós temos de começar a resolver o Brasil passa por 2026. Passa pela imprensa começar a falar a verdade. Depois de décadas. E falar a verdade é realmente falar a verdade. Colocar o seu dever cívico acima de tudo. Realmente pensar no Brasil. Não pensar só no salário e nos anunciantes. Mas pensar em resolver o Brasil e começar uma campanha nacional para eleger realmente pessoas compromissadas. Porque hoje a direita só tem as redes sociais. Toda a imprensa trabalha para a esquerda e para o centrão. Se a imprensa realmente tivesse, né, preocupada com o Brasil, você já pensou, gente, quão bonito é assim a gente ver de forma honesta toda essa gente aí, né, trabalhando para nós elegermos a maior quantidade de pessoas verdadeiramente compromissadas com o Brasil para solucionar o Brasil, deixando todas essas agendas destrutivas que eles apoiam de lado e falando, não, velho, sabe, não dá mais, velho, realmente, não dá pra gente ver num país que só o andar de cima se dá bem, a custo de toda a sociedade. Vamos trabalhar, vamos eleger a maior bancada possível. Se a imprensa começasse hoje a só falar a verdade, mostrar quem realmente é o PT, quem realmente é o Centrão, meu amigo, era capaz de a gente fazer 54 senadores ou até mais. Força pra fazer o que for necessário. Já imaginou a Globo usar o seu canhão de comunicação para falar a verdade para as pessoas? Tu já imaginou?
Mas isso não vai acontecer. Então, esse é o caminho. Infelizmente, a imprensa é tão odiada pelos brasileiros de bem, porque a imprensa é parte do problema. Então, assim, a gente não vai... Tem algumas coisas que não serão resolvidas enquanto não tiverem números. E graças a Deus, a verdade tem uma força gigantesca, que uma vez que a pessoa acorda e entende o que está acontecendo, ela não volta a dormir. Pode demorar, mas até o momento não teve nenhum tipo de retrocesso. E olha que eles puxam tapetão, atrapalham, amarram as pernas, né? É como se fosse uma maratona. Um corre com as pernas amarradas e o outro, inclusive, tem um carro para levar, né? Quando é de esquerda. E aí depois diz que, se a CPI não for para frente, o que resta aos senadores é direcionar essa investida ao Supremo. Falar, aqui o povo tem satisfeito, tem assinatura, então a gente não vai abrir CPI, mas a gente pede aqui para vocês que vocês façam algumas coisas, né? Mas, dificilmente, né, o Supremo vai fazer um autoescrutínio. Não tem mais autocontenção. Estamos numa crise, não tem como sair delas. Aí a Malu Gaspar faz um texto que, assim, para mim a manchete é uma porcaria. A democracia não precisa de heróis. Eu falo isso no final, no final do texto ela volta para falar disso daí. Aí esse texto circulou bastante, né? Porque a jornalista que denunciou o ocorrido, fez essa super denúncia gravíssima. E ela começa. O ano de 2025 vai terminando amargo para muita gente que acreditou nos julgamentos dos vândalos golpistas do 8 de janeiro, os articuladores da intentona para impedir a posse de Lula como salvação da democracia. Vândalos golpistas. Na segunda linha, já tá falando de vândalo golpista. Eu vou ter algum apreço pela Malu Gaspar? Tudo por causa do enredo que começa no contrato da mulher do ministro, né? Enfim, até a suposta pressão aí em cima do Galípolo. Enquanto salvava a democracia, Dom Pedro III se movimentava no coração do poder de uma forma que não é preciso código de ética para considerar imprópria. O contrato de sua mulher foi fechado em janeiro de 2024 e continuava válido em julho de 2025, quando o ministro esteve como presidente do Banco Central. Uma vez que as conversas foram reveladas, ele disse que se reuniu sim com Galípolo, mas não falou sobre o Master, só sobre a Magnitsky. Fez o mesmo que o Toffoli, que viajou com a Augusto Arruda Botelho, né, enfim, mas garante que não conversou sobre o assunto com o vizinho de poltrona, só mesmo sobre o jogo do Palmeiras que assistiram. Galípolo, que andava assertivo, dizendo estar à disposição do Supremo e de Toffoli para todos os esclarecimentos e afirmando ter documentado todos os contatos, mensagens e discussões a respeito do Master, passou a adotar um comportamento errático. Primeiro, Galípolo negou em off a alguns veículos ter sido pressionado, mas admitiu que nas conversas com o ministro só falou do Master. Procurou jornalistas para afirmar não ter sido pressionado, mas pediu que não publicassem ter dito isso. Mas se não houve pressão, por que não dizer em público, em alto e bom som? Oficialmente, o Banco Central divulgou uma nota de 2 linhas, confirmando apenas que houve reuniões para discutir as sanções da Magnitsky, mas essas reuniões também não constam da agenda pública de Galípolo. Ninguém explicou nem quando nem onde ocorreram, porque não foram registradas, nem se essas conversas se falou, né, afinal de Master. Por fim, depois de muito questionamento, o ministro ainda disse que sua mulher não trabalhou para o Master na negociação com o BRB. Fica então a pergunta, se o escritório de Viviane não atuou pelo Banco de Vorcaro, na operação mais relevante da história da instituição, o que é que o seu escritório fez afinal? Os esclarecimentos que nada esclarecem imediatamente passaram a servir de munição ao fla-flu das redes, dando aos mitodependentes combustível para recorrer ao velho argumento da perseguição e das fake news contra o herói da democracia. Não faltou quem argumentasse haver uma campanha de ataques contra o ministro orquestrada pelo bolsonarismo e ou pelo lavajatismo. Curioso, né? Curioso. Agora, em dezembro de 2025, a Malu Gaspar vem com a maior cara de pau do mundo falar que é balela esse papo aí de orquestração do bolsonarismo. Agora, quando tava rolando aí a tese do gabinete do ódio, fomentada dia sim, dia também, pelos coleguinhas dela, ela nunca escreveu uma linha sobre o assunto. Tudo é gabinete do ódio, menos quando é a Malu Gaspar. Daí o furo que balança a República.
eu tenho que levar a sério esse tipo de jornalismo. Pelo lavajatismo, né? A Lava Jato acabou em descrédito e foi completamente desmontada em razão das mensagens mostrando que Moro cruzou o balcão para orientar o Ministério Público nas ações contra o mega esquema de corrupção montado no governo Lula. Sob essa régua, como classificar as atitudes dos ministros? A investigação sobre as fraudes que avalizaram a cessão de créditos no valor de 12,2 bilhões pelo Mastor BRB, embora tutelada por Toffoli, continua. O processo de liquidação do banco está em curso e, se for sério, para o escrutínio de todos os contratos e pagamentos, incluindo os 500 milhões a consultorias e escritórios de advocacia que o Mastor informou no balanço de 2024. O conteúdo do telefone celular de Vorcaro, apreendido no dia em que ele e outros 5 acusados foram presos, também está trancafiado em diferentes versões locais. Pode nunca vir à tona, mas permanecerá como um fantasma sobre todos os que, de alguma forma, se envolveram nos rolos do Master. Nesse contexto, o ideal seria que tudo fosse apurado e exposto à sociedade, não o que se desenha, a jogar pela reação dos envolvidos e pelo silêncio dos que deveriam agir, aí sim pelo fortalecimento da nossa democracia. O inquérito das fake news está indo para o 7º ano e o inquérito ainda permanece sob sigilo, Malu Gaspar. Sabia disso? O mais provável é que toda essa história acabe tragada pela dinâmica da polarização e pela disputa eleitoral de 26, para depois ser sorteada por algum outro escândalo mais picante. Então, assim, sabe o que é a polarização, Malu? Um lado quer realmente investigar e o outro lado só quer perseguir. Imagina qual lado que quer perseguir e o lado que quer investigar. Essa é a polarização, que você classifica como direita e esquerda, mas tem gente que vai classificar como o bem e o mal. Realmente vai classificar como um bem ou mal, porque assim, um lado só persegue e o outro lado só é perseguido. É aquela história, para briga parar, é só um parar de bater. Quando um para de bater, outro para de apanhar. Independentemente do que aconteça, 2 lições estão evidentes, tá? Vamos ver as lições dela. Vai dar aula agora. A primeira é que cada um pode acreditar no que melhor aprover, nas crenças ideológicas, né? Nunca foram capazes de apagar os fatos. Mas crenças ideológicas nunca foram capazes de apagar os fatos. A segunda, numa sociedade que idolatra heróis ou mitos, aí já mandou indiretinha para Bolsonaro, né? E despreza instituições, a democracia sempre estará em xeque. Preservá-la é a missão não de falsos heróis, mas de uma sociedade inteira. E aí vem com o papel, a democracia não precisa de heróis. Todo país decente, todo país que anda para frente precisa de heróis. Mas esse lixo de empresa que você trabalha, essa desgraça chamada Globo, e pra mim, sabe, é melhor ter um filho ladrão, traficante, criminoso do que trabalhar na Globo. Pelo mal que a Globo faz pro Brasil, a Globo destruiu os heróis nacionais. A Globo que é uma sociedade imbecilizada. Uma sociedade, enfim, que se puder come bosta, depender do que aparecer na Globo. Defende tudo de pior. Todos os valores errados. Pega o bandido, coloca na novela como herói. Comportamentos erráticos. Coloca isso o tempo todo. E quer mostrar pro Brasil que esse é o caminho. Aí a gente tem uma sociedade degenerada por conta da Globo. E ainda tem a grande Malu Gaspar falando que não tem que ter herói nenhum. Agora, todo país que se preza tem os seus heróis. Tem pessoas que foram importantes para construir a sociedade que esses países hoje gozam, países de primeiro mundo. Todo mundo conhece muito bem a história dos Estados Unidos, até os founding fathers, os pais fundadores. Sabe? Mas no Brasil não. No Brasil não tem que ter herói nenhum. Herói é o Roberto Marinho. Herói é o Roberto Marinho no Brasil, né? Deve ser. É Fábio Assunção. O herói do Brasil é Fábio Assunção. Lembra do Fábio Assunção, aquele ator? Meu nariz, graças a Deus, eu comecei minha dieta, deixou eu ficar entupido. O que é que isso tem a ver com água? Nada, não tem a ver nada. Não sei. Isso é o jornalismo. Você vê, diante de um caso sério, de uma denúncia séria, você tem no final uma lacradora. A Malu Gaspar é uma lacradora no final do dia. É uma lacradora. É uma lacradora. O problema não é existir heróis. O problema é que a Globo pegou pessoas que claramente são vilãs e transformou em herói. O problema não é ter o herói. O problema são as pessoas que vocês escalaram para ser heróis. Vocês escalaram o Lula para ser herói. A denúncia que tinha que estar na Malu Gaspar é a relação espúria da Globo com o PT.
É isso que tinha que estar aí, nas páginas de jornal sendo denunciado. Não fala nada, tanta coisa que tem. A Malu Gaspar tinha que estar denunciando é os coleguinhas dela que trata bandido como suspeito. Que inventa fake news pra enfiar a gente na cadeia. Sabe? Assim, é um absurdo, gente. Esse caso, assim, eu olho pra tudo que tá acontecendo, eu só fico com raiva. Eu só consigo sentir raiva de tudo que tá acontecendo. A cara de pau, sabe? A disfarçatez. O tratamento... Não, o tratamento totalmente atípico, porque quando é qualquer jornalistazinho menor... Ó, se fosse um blog, tava preso. Se fosse um jornal de um município, de um estado, tava todo mundo preso. Bolsonarista não dava nem tempo de abrir a boca, já tava abrindo. Tava todo mundo preso. E aí fica essa birrinha de um lado, do outro, a denunciazinha aqui, e nada acontece, porque a Globo, porque a Malu Gaspar. Aí fico vendo um monte de idiota na rede social lá. Henrique Stettler, do Market Makers, né, nosso amigo liberais da Farinha Lima. Ele e o Tony Volpon, que era ex-diretor do Banco Central. Ah, Malu Gaspar, melhor jornalista do ano, blá, blá, blá. Pelo quê, bicho? Pelo quê? Sabe? Pelo quê? Olha a quantidade de denúncias que a gente não viu aí. A gente falou do Verdivaldo. Olha o que foi a vaza-toga. Porque falou e mostrou, não foi a vaza-toga. O Verdivaldo com o Fábio Serapião. O Fábio Serapião foi da Folha de São Paulo, foi pro Metrópolis. Vai saber por quê. Olha o David Agape aí, também a Oliveira. Ninguém abriu a boca pra falar nada. Cadê o mercado? E aí, sabe o que me dói nesse caso? Sabe o que realmente me dói nesse caso? As pessoas democráticas, né, da centro-direita, as pessoas se indignam mais com essa suposta movimentação para ajudar o banco do que donas de casa sendo presas por 17 anos de cadeia por golpe de Estado. Eles estão mais indignados com o caso do Banco Master do que o Felipe Martins ter sido preso por 6 meses e nunca ter deixado o Brasil. Eles estão mais indignados com esse caso do que Bolsonaro ser torturado, do que Bolsonaro ser intimado numa CPI, ou desculpa, numa UTI CPI, né? Numa UTI. Essa sociedade tá doente. Eu não consigo achar que isso daqui é mais relevante, sabe, do que senhoras de idade presas na cadeia. E talvez o pior de todos os casos, estão mais indignados do que a morte do Clezão. Dinheiro vai e vem. A vida do Clezão ninguém vai trazer de volta, não. O cara morreu na cadeia. Nem devia ter sido preso. Morreu na cadeia. Não vi a Malu Gaspar falar nada. Não vi Miriam Leitão, Merval Pereira, André Sardinha, não vi nada. Nem aí. Só foi mais um. Foi para as estatísticas. Como são os pais, mães de família, todo dia morrem na mão de suspeitos. E ninguém liga. Ninguém liga. Eu vejo esse caso aí, eu vou ligar por causa do Banco Master, pra quê? O meu circo pega fogo mesmo, pra mim passa o trator. Passa o trator aí, Toffoli, todo mundo aí. Vai pra cima da Globo também. Sem dó nem piedade, vai pra cima de banqueiro. Esse país só vai mudar mesmo? Ok. Quando a gente tiver pessoas verdadeiramente comprometidas. E a gente não dá pra contar com essa turma. Nenhum. Eu vou deixar pra comentar os outros amanhã. Só um aqui, o do William Vac, já que eu citei na introdução. Eu acho. Não, apertei o botão errado. Supremo sofre com o comportamento de alguns de seus ministros. Pois é, alguns, né? Ia falar quantos. A instituição está sofrendo com o comportamento de alguns deles. Na atual paisagem política, parece ultrapassado o ponto a partir do qual o Supremo poderia recuperar a imagem e a autoridade. Não aquela garantida pela Constituição, mas autoridade moral e política. Do ponto de vista jurídico, continuará tomando as decisões que serão cumpridas, né? O que está em jogo é o respeito em sentido amplo. A principal causa disto é o colegiado ter se deixado levar por falta de liderança interna. Falta de liderança? Para a condição de espécie de grêmio referendando comportamentos de indivíduos. Nunca foi positivo para qualquer instituição alguma, em qualquer parte, quando um de seus integrantes vira a imagem dela. Falta de liderança. Ó, vamos lá.
que vocês acham da imagem pública do grande ministro Gilmar Mendes? E será que ele está na parte do que atrapalha ou do que ajuda? Do Dom Pedro III, do Toffoli, do Flávio Dino, do Zanin, que já foram 5. A Rosa Weber, eu acho que ela é bem quieta na maior parte do tempo, né? Você não vê ela aí nesses eventos internacionais. O Mendonça, você acha o quê? E o Cássio? Aí tem o Fux. Aí você tem... Eu acertei na ordem que eu queria. Antes de falar do último que faltou e que ainda está na ativa, você tinha o Barroso. O Barroso! O pessoal já dá o apelido do Barroso de pavão. Imagina por quê, né? Pavão. Será que ele gostava de aparecer? E aí você vê que o último que faltaria para fechar, né, dos que estão na ativa, que é o Luiz Edson Fachin, que fala de liderança interna e tudo mais. Bom, ele não viaja para esses eventos como um todo, mas quando você fala, né, de recuperar a imagem, a autoridade, a decisão da descondenação do Lula é do Fachin. Deixa eu checar aqui uma informação para não ser injusto também. Eu não falo errado, né? Porque depois é fake news. Deixa eu ver se foi o Fachin que fez isso. Pois é, né? E o caso da ADPF das favelas? Foi tomada pelo Fachin, né? Assim, é curioso quando se coloca, né, que não, alguns, porque alguns fica, quando eu uso alguns no dia a dia, né, quando eu tô conversando com alguém, é para uma quantidade menor que 50%, menos que a metade, né, umzinho outro aí, se for, a maioria fala maioria, né, aí você fala, não, alguns, você fica, o William Vac quer passar assim uma imagem que a gente tá no cenário maravilhoso. É um gato pingado ali, 1 ou 2 aí que se resolver tá tudo certo. Os comportamentos individuais reprováveis do ponto de vista político, ético ou mesmo jurídico ocorrem. Pra você ver. Não é só a reprovação em termos, evento, o cara passeia, não. Mesmo as questões jurídicas também importam pro William Vac. O problema é quando são entendidos como o da instituição. É o que está acontecendo agora. Bom, para algumas pessoas da direita, vem acontecendo há mais de década. A personalização do Supremo já vem desde o julgamento do Mensalão, quando embates acalorados entre os ministros viraram enredo televisivo, mas ocorreu dentro do mérito de um só episódio, o do julgamento de acusados de corrupção. Outro marco importante para ilustrar essa linha do tempo ocorreu pouco depois, né, da morte do Teori Zavascki. O país suspendeu a respiração aguardando o resultado do sorteio que indicaria quem ocuparia o seu lugar, pois dependeriam do nome sorteado os destinos da Lava Jato. De novo, a instituição parecia pendurada numa individualidade, embora dentro ainda de contexto jurídico. Sim, é necessário admitir, por força de circunstâncias políticas abrangentes, o Supremo mergulhou na luta entre correntes antagônicas e que sua atuação nunca seria vista senão como política, uma complexa relação de causa e efeito, cuja simplificação se torna difícil compreender todo o seu alcance. Ninguém quer entender quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, quando começa a perseguição com o bolsonarismo. O bolsonarismo é sempre culpado. Nunca reage. Já o Supremo pode ter reagido, né? Não ter causado. Mas o que está em jogo agora tem outra natureza. É a noção de que indivíduos que personificam a conduta da instituição utilizaram seus incontroláveis poderes para interferir em escândalo financeiro de proporções ainda não totalmente conhecidas, deixando a impressão de que o fizeram não para salvar a própria instituição e a democracia, mas por interesses próprios. A lição é bem antiga. Indivíduos não personificam interesse público, seja na esfera da política propriamente dita e muito menos na esfera da norma jurídica. No caso do Supremo, o principal bem de interesse público a ser preservado é a própria norma, que não pode estar sob o arbítrio de indivíduos, muito menos quando na prática sequestraram a instituição. Trazê-la de volta para um berço, no momento, é pura ilusão. A crise política e institucional brasileira passou do ponto de retorno. Vamos para águas nunca dantes navegadas, esperando um timoneiro. Bom, o timoneiro veio aí em 2018, foi eleito, né? E vocês fizeram o que com ele? Primeiro tentaram matar, né? Com a facada. E olha o que estão fazendo agora. Pô, mas temos um novo timoneiro, tem um filho dele agora, se chama Flávio Bolsonaro.
Aí quem sabe a gente resolve alguma coisa. Amanhã voltamos e com certeza, né? Tem mais confusão no Banco Master. E tem umas coisas curiosas. Eu vi umas coisas curiosas nas redes sociais, mas são coisas um pouquinho mais atemporais. Comentando hoje, amanhã ou depois, tá no pacote. Confia, confia. Vou mandar o vídeo lá do André Sadi que eu dei play no Telegram. Link tá na descrição. Nunca votou em mim no iBest? Vote. Primeiro link na descrição. Me ajude a vencer esse prêmio. Se gosta do meu trabalhinho, queria dar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, onde essa história toda está sendo registrada. Aqui daqui a 10, 20, 30 anos, ninguém esqueça. Quem realmente quiser entender, vai conseguir entender. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!